Boa tarde para você que acompanha o portal Convergente. A gente está hoje fazendo mais um debate político. Dessa vez a gente está aqui com a ex-senadora Vanessa Graziotin e a gente vai falar sobre, claro, sobre as eleições, né? O cenário político, o bastidor, um pouco sobre a vida política, né, da Vanessa. E curiosidades também que vocês tiverem, se quiserem mandar perguntas, pode mandar aí para a gente também, que a gente lê e faz a pergunta para ela. Primeiramente, eu queria desejar boa tarde, né? Que a senhora seja muito bem-vinda aqui no Portal Convergente, né? Pela primeira vez vindo aqui na nossa sede, né? A gente já recebi vocês em casa, mas é a primeira vez que eu venho na casa de vocês. Exatamente. Inclusive, quem quiser, né? A gente tem uma entrevista bem bacana com a Vanessa no nosso site. E a gente vai falar algumas coisas mais resumidamente do que o que foi a entrevista, né? Que foi bem, bem profunda. E já iniciando na questão da... Vamos iniciar logo no ponto, né? Eleições. Eleições 2022. Você vem aí como pré-candidata à Câmara dos Deputados, né? Depois de um tempinho afastada da... Não diria que da política, porque como você é política, não tem como, né? Tá afastada, mas de alguma função política, eu diria assim, no cenário legislativo, né? Então, primeiramente, eu queria saber de você por que a Câmara dos Deputados? Então, na realidade, eu pensei muito antes de tomar essa decisão de aceitar essa candidatura a deputada federal. Mas, em decorrência dos pleitos, né, de debates e pedidos que a gente teve, não só de militantes do partido, mas de amigos, companheiros dirigentes dos movimentos sociais, eu entendi que, nesse momento tão importante, assim, tão crucial para o nosso país, para a nossa gente, para o nosso estado do Amazonas, não seria correto eu me retirar, né? Eu que tenho uma experiência, que tive uma experiência de 30 anos, né, de atuação consecutiva, ininterrupta, de 30 anos no parlamento, esse ano não podia ficar de fora, porque, afinal de contas, eu não me recordo de a gente viver um tempo assim tão difícil como o que nós estamos vivendo hoje. Eu comecei na militância política, e você falou bem, Isabel, está fora do parlamento, não fora da política, porque, muitas vezes, as pessoas entendem os políticos como aqueles que têm mandato, e não é isso. Todos nós somos seres políticos, né? Independente de onde nós estejamos, nós somos seres políticos que contribuímos, sim, com o processo de transformação. E, quando eu comecei essa militância política no movimento estudantil, a gente vivia um momento de redemocratização do país, não é? Então, um momento importante que a gente passou mais de 20 anos sem poder falar, sem votar para o governador do estado, não é? Então, foi um momento muito marcante na minha vida. E hoje, nós, por incrível que pareça, nós vivemos um momento em que a democracia requer de nós muita vigilância e um movimento permanente de defesa, porque a ameaça que paira sobre a democracia, e, lamentavelmente, parte do próprio presidente da República, é diário. Um presidente que avança contra o poder judiciário, contra o poder legislativo, e não só contra a democracia, mas contra os direitos das mulheres, contra os direitos dos trabalhadores. Então, de fato, nós precisamos, nessas eleições, entrar muito firme no debate político, na apresentação de propostas para mostrar à população. Está tudo muito difícil, a gente sabe, não é? Toda vez que vou ao supermercado, eu saio assim deprimida, né? Ontem eu fui ao supermercado, eu saí deprimida pelo o valor do óleo, o valor do arroz, o valor da carne, de tudo. Eu fico pensando como que uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue sobreviver e um desempregado não consegue. Então, a gente está vendo muitos retrocessos no país. E a gente precisa superar esse momento e voltar a ter esperança, construir um novo projeto político. Então, por isso, eu aceitei. A gente, recentemente, no último dia 30 de abril, foi organizado um evento, e que aí eu sou muito grata aos amigos, às amigas, ao conjunto de militância, que organizaram um belo evento de lançamento da pré-candidatura, não é? Ou seja, uma pré-candidatura que representa um coletivo e que representa principalmente a esperança, não é? A possibilidade de a gente mudar, e eu acho que, mais do que nunca, o parlamento precisa ter gente firme, né? Gente que não mude de lado, gente que não vira casaca,
gente que não pense em si, mas que pense no bem-estar do coletivo. Aproveitando a deixa de algumas coisas que você falou aí, eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, uma relacionada à questão da figura feminina, né? Hoje a gente não tem nenhuma representante em Brasília feminina, uma mulher, né? Não, a gente tem poucas no Legislativo Municipal e Estadual aqui também. E você é um nome, digamos, que é muito falado em pesquisas, né? Já teve uma vida política muito importante, né? Com vários movimentos lá em Brasília, né? Como senadora, como deputada federal. E aí eu queria saber hoje, né? Você que tem toda essa experiência política, você acha que as mulheres estão recuando no interesse de participar ou ainda tem muita questão não diria bem o machismo, né? Mas o apoio dos homens nas candidaturas femininas? Olha, nunca aceitei aquela desculpa que diz que a mulher não faz política porque não quer, porque não gosta. Isso não é verdade. A mulher não faz política porque ela não tem condições, ela não tem espaço, né, por uma série de razões. Primeiro, pela característica machista da sociedade, que liga muito o homem ao poder e a mulher aos cuidados, né? Então, a mulher, desde criança, ela é criada para cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, não é? Então, ela já tem esse entrave na vida política dela. Segundo, porque nós somos sobrecarregadas. As mulheres, elas desempenham uma tripla jornada de trabalho. A mulher trabalha fora, não é? Mais de 40% das famílias são chefiadas por mulheres, mas cuida sozinha da casa e dos filhos, não é? E isso atira da possibilidade de fazer militância, de fazer política, não é? Então, por isso... requer um empenho também, exatamente. Né? Então, por isso, um empenho, uma dedicação e um tempo para isso, né? E sem falar que política no Brasil é extremamente machista, não é? Então, por isso que eu, desde que cheguei no parlamento, e cheguei em 1989, você vê, tem bastante tempo, aqui na Câmara de Vereadores de Manaus, é que desde do primeiro minuto que eu estive no parlamento, é que eu particularmente, luto para que a gente tenha mais mulheres na política. E políticas afirmativas, não é? Ações afirmativas são fundamentais. Nós lutamos muito por cotas, tem gente que é contra a cota. Gente, mas se as coisas continuarem como estão, os institutos de pesquisa mostram que nós vamos levar mais de um século para nos equiparar aos homens nos espaços de poder. Isso é um equívoco, isso é um erro. A mesma coisa os negros, os pobres ingressar na universidade. Então, é muito importante a política de incentivo. Porque, veja, você não pode tratar desiguais de forma igual. Porque se você trata desiguais de forma igual, você está promovendo uma discriminação. Então, os desiguais têm que ser tratados de forma diferenciada, para que aquele de menor força, aquele de menor poder, aquele que tem menos oportunidades, possa alcançar o outro que tem mais oportunidades, não é? E mais condições. Então, a representatividade, a luta para que a gente tenha mais mulheres na política, ela é muito importante, é importante no dia a dia. Eu dou um exemplo. Hoje, dia 19. No último dia 10, ou seja, há 9 dias, foi publicado no Diário Oficial, foi sancionado e publicado no Diário Oficial um projeto, uma lei, né, que foi fruto de um projeto de lei que eu apresentei quando estava no Parlamento em 2014. E um projeto que amplia, melhora a assistência, né, a prevenção, né, a política de prevenção, de controle e tratamento dos cânceres que acometem as mulheres e muitas vezes matam as mulheres, não é? Câncer de mama, colo de útero, colo retal, não é? Que são cânceres que matam muito. E a mulher, e quem está nos ouvindo, que é mulher da periferia, pobre, que é do lado deles, para construir uma sociedade melhor, uma sociedade onde as famílias tenham maior segurança, dê mais oportunidades para as crianças, para os jovens. Essa é a nossa luta das mulheres. E você falou aí sobre essa questão da desigualdade, né? Como é que você vê isso hoje? Porque, assim, eu como cidadã, eu tenho a sensação de que algumas coisas a gente está
em vez de a gente estar evoluindo, a gente está regredindo hoje no país. Não entrando em questões partidárias, né? Mas um pouco da visão que a gente tem, né, como sociedade em algumas coisas. Essa questão de sobreviver com salário mínimo é uma pergunta, acho que muita gente se faz, né? Porque tudo está absurdamente caro, né? E aí eu queria justamente saber de você isso. Você acha que a gente está mais evoluindo do que regredindo? Ou como é que a gente está hoje no país, assim, na sua visão? Isso não é um sentimento, nem é uma impressão, isso é a realidade. O Brasil, nesses últimos anos, apenas regrediu. Você veja, vamos dar o exemplo, pode dar vários exemplos. Vamos começar pelo salário mínimo. O custo de vida está, assim, na hora da morte. Não é? A inflação no Brasil, hoje, ela é a quarta maior do mundo. Então, todos os preços, assim, fazia tempo que a gente não ouvia falar em inflação, a inflação voltou no Brasil, né? Todos os dias, todas as semanas, os preços se movem, sempre para mais, nunca para menos. Gasolina, gás de cozinha. Gente, é uma loucura o que a gente está vivendo. E, por outro lado, os salários estão diminuindo. Pela primeira vez em décadas, o salário mínimo, que é o balizador da maioria dos salários que são pagos no Brasil, ele não vai ter nem a reposição inflacionária, pela primeira vez em décadas. E isso sem falar que aquela política que nós conseguimos aprovar, política de valorização do salário mínimo, de garantia de um ganho real, ou seja, além da recomposição inflacionária, você ter um aumento real no valor do salário mínimo, isso eles acabaram. O Bolsonaro, uma das primeiras coisas que fez quando chegou foi acabar com essa política de aumento real do salário mínimo. E agora, nem a reposição inflacionária está fazendo. Então, esse é um retrocesso. Um outro retrocesso. A Constituição diz que é um direito nosso, é um direito de todos a educação, né? Um dever do Estado, um direito de todos. Nós, mulheres, há quanto tempo lutamos por creche? E a gente estava conseguindo, não é? Devagarinho ampliar creches. Agora, o presidente acabou de editar uma medida provisória dizendo que as mulheres elas podem usar o seu FGTS para pagar creches para seus filhos. Gente, FGTS é uma poupança da trabalhadora, é uma poupança do trabalhador, enquanto quem deveria garantir a creche era o Estado brasileiro, e eu me refiro ao poder público federal, aos estados e à União, não é? E a gente não tem conseguido isso. A gente tem visto muitos programas que são importantes, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo, paralisar. Eu pergunto a você, Isabel, quantas casas do programa Minha Casa Minha Vida foram construídas nesses últimos anos? Zero. Nenhuma casa. Até teve uma inauguração há algum tempo aqui, mas de casas que vieram lá da época da presidenta Dilma. Nenhuma nova casa foi construída. Onde está o programa Luz para Todos, que não chegou a ser concluído ainda no estado do Amazonas? Parou também. Então, quantas vagas novas foram abertas nas universidades públicas? Quantos novos cursos foram abertos nos municípios do interior? Zero, nada. Então, não é impressão, essa é a nossa vida real. Essa é a nossa vida real que está evoluindo. E eu costumo dizer que tudo isso começou, o martírio do povo brasileiro, lá no ano de 2016. O ano de 2016, quando retiraram uma presidente que tinha sido eleita, né, através de uma grande mentira, retiraram a presidente e muita gente da população acreditou, porque todos os dias ligava a televisão, ligava o rádio e dizia, olha, tem que tirar a presidente que tudo vai melhorar. E a gente dizia, não, é o contrário. Eles querem tirar para mudar o projeto de país, para acabar com o processo de inclusão social. E hoje, lamentavelmente, é o que nós estamos vivendo, né? Eu gostaria muito de dizer, eu estava errada lá atrás. Eu gostaria muito de dizer, eu que fiquei sozinha na resistência em 2016, gostaria muito de chegar aqui para vocês, Isabel, e dizer assim, olha, eu estava errada. Eu estava errada, porque o Brasil melhorou muito. A vida das pessoas melhorou, mas lamentavelmente não. Lamentavelmente, a gente percebe que nesses últimos anos o nosso país tem piorado muito. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da pobreza, que nós já havíamos saído. Você não acha que também a questão
a pandemia influenciou isso? Ou independente de a gente viver isso, tudo que a gente viveu intensamente durante 2 anos praticamente, se não, mesmo que não tivesse acontecido isso, a gente estaria assim ou estaria ruim, mas não tanto como a gente está agora? Olha, se você pergunta do presidente, ele vai dizer que tudo é culpa da guerra. Antes era da pandemia, agora é da pandemia e da guerra. E eu digo o seguinte, basta você olhar, não é uma resposta que possa se adequar de acordo com a sua opinião política. Ela é uma resposta objetiva. É só você olhar os números de antes da pandemia. O Brasil já vinha regredindo antes da pandemia no governo Bolsonaro, não é? Aquela decolagem que o ministro falava, aquilo nunca aconteceu. Então, já havia uma sinalização de que a nossa economia estava decaindo. Por quê? Por uma decisão política do presidente da República, que, eu repito, ele parou de desenvolver programas que não apenas viabilizavam a inclusão social, mas que viabilizavam o nosso desenvolvimento econômico. Né? Viabilizavam o desenvolvimento econômico, porque é exatamente através de obras. Se você constrói casas populares, não é só dando casa para as pessoas viver com dignidade, você está dando trabalho para muito pai de família, para muita mãe de família, não é? E ele acabou, porque a política que ele começou a aplicar foi política de retirada de direitos, ou seja, quando você diminui o salário das pessoas, você diminui o poder de compra. E quando você diminui o poder de compra, você diminui a produção também. Então, é esse ciclo vicioso que ele aplicou no nosso país. Você veja, hoje o número de empregados é bem maior do que era. Né? E sem falar que aqueles que estão conseguindo trabalhar, eles trabalham de uma forma muito precarizada, sem direito algum e ganhando muito pouco. Né? Está aí o exemplo dos entregadores, que trabalham o dia inteiro, né? Sem uma jornada definida, né? Porque o humano que a gente espera de uma pessoa é, no máximo, uma jornada de 8 horas diárias. É isso que determina a CLT. Mas isso já acabou há muito tempo. A jornada de muitas trabalhadoras e trabalhadores hoje, ela ultrapassa 12 horas diárias, para ganhar muito menos do que ganhava antes, com uma jornada de 8 horas. Né? Então, isso tira dinheiro da circulação. Então, o Bolsonaro, ele optou por uma política de favorecer os ricos em detrimento da grande maioria da população. Outro exemplo que eu posso te dar, né? Uma das primeiras medidas que eles adotaram, depois que tiraram a presidente Dilma, foi mudar a política de preços da Petrobras. A gente ouve muito falar, né? Mas é em dólar. E é em dólar mesmo. Eles dolarizaram, porque eles equipararam os preços cobrados internamente no Brasil aos preços internacionais. Nos 3 primeiros meses desse ano, foi superior a 44 bilhões de reais. Maior do que o lucro dos 5 maiores bancos juntos. E de onde vem esse lucro da Petrobras? Vem do que eles tiram do povo brasileiro. Então, é uma política criminosa. É uma política criminosa que também trava o nosso desenvolvimento. Porque grande parte hoje dos acionistas da Petrobras, que foi um outro problema, que eles estão privatizando a Petrobras, né? O governo hoje tem uma maioria muito pequena de ações, né? Porque eles privatizaram, entregaram na mão de privados e privados estrangeiros. Então, é isso, eles transferem, é um processo brutal, criminoso, de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Isso não é do acaso, não. Isso é fruto de uma decisão política do governo. É possível a gente, no futuro... É claro que a gente... todo o brasileiro quer isso, né? Mas, assim, eu digo em relação a políticas de um modo geral, seja municipal, estadual, porque está tudo entrelaçado, né? Em quanto tempo, mais ou menos, a gente pode conseguir restabelecer, digamos assim, algumas desses pontos que você destacou? Então, eu tenho muita esperança, e a palavra esperança já diz muita coisa, diz do nosso lugar nesse processo eleitoral de 2022, esperança. Eu tenho muita esperança que nesse processo de debate político e nesse processo democrático eleitoral a gente possa restabelecer o debate real no Brasil e, através dele, a gente iniciar a implantação de um novo projeto.
eu tenho certeza absoluta que, num curto espaço de tempo, a gente pode iniciar a transformação, a retomada do desenvolvimento e a retomada do respeito a homens, mulheres, jovens trabalhadores, num curto espaço de tempo, porque eu já disse, isso depende de decisões políticas, não é? E é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Se você decide agora, se você tem uma empresa ou se você é chefe do Poder Executivo de algum nível, diz assim, não, nós vamos construir aqui não sei quantas unidades de saúde, nós vamos construir escolas, vamos construir... Você está ali rapidamente gerando milhares de empregos, rapidamente, não é? Então, são essas decisões que eu tenho muita esperança de que a gente consiga viabilizar esse ano, para o ano que vem a gente já engatar a primeira marcha, a segunda marcha, quando a gente vai ver, a gente já está no automático em alta velocidade, retomando tudo aquilo que vem sendo retirado, arrancado da população brasileira, não é? Aliás, as pesquisas mostram isso, né? As pesquisas mostram que, apesar dessas mentiras que ainda rodam muito nesse mundo virtual e acaba fazendo parte da vida das pessoas, essas fake news, porque é cada vez mais, né? Você veja a gente com o povo passando fome, com carne a quase R$ 40 o quilo, e tem gente falando de urna, que a urna não é segura. Como não é segura? Quantos anos nós temos esse processo? Não dá, né? Não dá para ser assim, mas eu acho que a população já está compreendendo o que, de fato, está se passando no Brasil e está disposta a entrar no processo e nos ajudar a fazer a mudança. Porque a mudança não será feita por uma ou meia dúzia de pessoas. A mudança será feita pela maioria e com a participação da população brasileira. Você falou aí a questão do debate, né? Debate, internet, a gente vê muito hoje, tudo muito... opiniões, não só opiniões, mas opiniões muito violentas, infelizmente, né? E seja de qual lado for, de que candidato a pessoa gosta ou não, porque é um direito de todos, né? Você tem o direito de escolher quem você quer governar o seu estado, o seu município, o seu país, enfim. Mas a gente vê muito essa questão, essa imposição de você ter que ter um lado, e tudo muito violento. E a gente até noticiou recentemente, né, uma situação que ocorreu com você, numa ação aqui num dos bairros de Manaus, que vocês foram hostilizados por um grupo e tal. Então, eu queria perguntar de você que já está percorrendo os bairros, acredito que outros municípios também, como é que você vê isso hoje? Porque você tem uma vida política aí de muitos anos. Como é que é hoje fazer campanha? Está muito mais complicado, eu não digo convencer o eleitor, eu digo essa questão de lidar com essa opinião pública. Você vê, está muito diferente. Eu não sei se é porque a gente hoje tem rede social, tudo é filmado, tudo é mostrado, as pessoas opinam muito na internet, né? Não sei se porque esse segmento cresceu muito, a gente tem essa impressão de que está tudo muito mais violento, ou isso sempre foi assim, né? Aí eu queria saber de você, como é que você vê isso? Não sempre foi assim e nem deve ser assim, não é? A gente, infelizmente, eu repito, desde 2016, um pouco antes até, que a gente vem vivendo um momento muito difícil, onde a marca é a intolerância, não é? E eu gostei muito quando você falou, Isabel, que, dando exemplo, olha, vocês foram vítimas, né? Isso, de fato, foi isso que aconteceu da intolerância, né, de ações de um grupo, que de fato foi o que aconteceu. Não era a população, e olha, ele é um grupo, né, ainda existe, né, principalmente que defende o atual presidente da República, eles estão assim muito organizados e são muito violentos. Então, eles procuram construir a narrativa de acordo com seus interesses, deturpando a realidade. Então, nós estávamos na Compensa, esse é um exemplo, fazendo um trabalho de esclarecimento da população. A gente estava falando sobre Zona Franca de Manaus, que, aliás, nunca sofreu tantos ataques como agora com esse atual governo, e não é invenção minha nem sua, isso é a realidade. Foi preciso o Poder Judiciário intervir para garantir o nosso direito constitucional de continuarmos sobrevivendo e termos competitividade, não é? Então, a gente estava no bairro fazendo isso. E um grupo se aproximou da gente, um pequeno grupo, né, que a gente viu, eles foram
um ligando para o outro, talvez, se formando, e ali começaram a promover ações violentas contra nós. E depois jogaram na internet como dizendo assim, a Vanessa foi expulsa, foi hostilizada pelo povo do bairro. Não, não é? O cidadão, inclusive, chegou aí no meio da rua e baixaram as calças, num desrespeito não a nós, que estávamos lá. E lá eram trabalhadores que estavam numa manhã de domingo, eram professores, advogados, estudantes, jovens, tinha de tudo ali. Num dia de domingo que poderia estar em casa com a família, no seu lazer, estava lá conversando com a população de forma pacífica, de forma disciplinada, não é? E ser vítima de um grupo de intolerantes. Agora, eu percebo que essas pessoas estão com os dias contados, porque antigamente eles conseguiam até uma grande mobilização, hoje não, hoje eles estão restritos ao grupo deles, e isso é muito importante, e é importante que isso seja denunciado pela internet, não é? Porque é perigoso você estar na rua debatendo com as pessoas e chegar alguém e lhe agredir fisicamente, não é? Porque não aconteceu o pior, porque nós tivemos muita sorte, porque eles atiraram ovos, eles atiravam laranjas, e um pequeno grupo, não é? Um pequeno grupo, não é, que é organizado para isso mesmo, para tentar tumultuar o processo político. Mas eu espero que a vigilância da população e das redes sociais dê um basta a esse tipo de coisa. E eu acredito que os órgãos de controle também estão de olho, né? Porque, assim, a gente fala essa questão porque é uma coisa, assim, que assusta. Assusta não só o cidadão, como quem está ali na rua fazendo campanha, independente de quem for, de que estiver fazendo campanha. É uma coisa que, infelizmente, assusta de um modo geral, até a imprensa, porque em determinadas situações, às vezes, a imprensa também é agredida. Então, é uma coisa bem, bem preocupante, né? Por isso que eu lhe questionei. E aí, você falou justamente sobre a questão, o intuito do que vocês estavam fazendo naquele dia, era justamente sobre essa questão da Zona Franca, que era uma outra pergunta que eu queria fazer, já para a gente ainda encerrar, né? Você atuando no Senado, atuando na Câmara dos Deputados, né? Tem vasta experiência nessa questão do assunto Zona Franca, né? E você almejando entrar novamente, né, no Congresso. Como é que você vê essa questão, né? Como você falou, como outros políticos do Estado também falam, o ataque, né, à Zona Franca. Como é que você vê isso? Queria saber a sua opinião sobre isso e também, tipo, saber se não está no momento também de a gente ter uma outra alternativa. Até perguntei isso de um dos entrevistados que a gente fez aqui no debate recentemente, de uma outra alternativa, né? Porque, assim, a Zona Franca, hoje, eu acredito que pelo que se fala, é o viés econômico do Estado. Mas a gente também tem outros potenciais. Falta incentivo, falta propostas. Como é que você vê essa questão? Não, primeiro, a Zona Franca é um dos poucos modelos de incentivo fiscal no Brasil que deu certo. Deu muito certo. Tanto deu certo que, apesar desses ataques, e veja bem, ataques vindo do coração do poder, do Palácio do Planalto, de uma ação do presidente da República. Apesar disso, a gente consegue manter a nossa Zona Franca. Por quê? Porque a Zona Franca não foi só um modelo que foi responsável, tem sido responsável pelo desenvolvimento de mais de 90% da nossa economia. Não é só porque é o modelo que gera todos os nossos empregos, que gera a renda da nossa gente, não. É porque é um modelo também que contribui muito para a preservação ambiental. Então, mundialmente, a Zona Franca é reconhecida. Primeiro isso. Segundo, os modelos Zona Francas não são modelos em extinção. A maioria dos países do mundo tem suas zonas francas. Na Europa, são mais de 80 zonas francas. Então, é um modelo necessário, principalmente para regiões como nossa, que somos distantes do mercado consumidor e precisamos de um processo de desenvolvimento, geração de emprego e renda que seja pouco impactante em relação ao meio ambiente, né? Então, eu acho que a Zona Franca, a gente precisa defendê-la para agora e para o futuro. Isso não significa dizer que a gente tenha que ter outras alternativas econômicas também. Agora, não é substituir essa por aquela, porque isso não se faz da noite para o dia. Eu acho que é garantir essa que nós temos a Zona Franca, mas diversificar a nossa
a nossa economia, diversificar com outras questões e segmentos e setores que estejam mais diretamente ligados à nossa potencialidade natural, não é? Por exemplo, você poder beneficiar frutas, fazer o beneficiamento de frutas, não é? Trabalhar com produção agrícola, com o pescado, isso é muito importante. Agora, óbvio que a gente vai precisar de muitos investimentos e investimentos de médio e longo prazo para poder a gente garantir a infraestrutura necessária ao desenvolvimento desses outros setores. Uma delas eu dou exemplo. Sem energia, no interior do Estado, você não vai a lugar nenhum, não é? E eu pergunto a você, cadê o projeto de desenvolvimento energético e universalização do setor energético para o Brasil? Não tem. O projeto que tem é isso que os jornais estampam hoje. A privatização da Eletrobras. Então, é lamentável que isso aconteça, né? Quando a gente começa com um projeto importante como Luz para Todos, você vem, aí o governo vai e muda a política toda para privatizar ao invés de olhar para o interior. Então, é um equívoco falar em substituir o modelo econômico. O que nós precisamos fazer, o correto é falar em diversificar as nossas oportunidades econômicas. E alternativas, né? Exatamente. A gente está caminhando para o final, mas antes de encerrar, né, primeiro eu queria agradecer novamente, dizer que nós teremos outras oportunidades, já fica o convite, né, aqui para você voltar. E aí eu queria, para a gente encerrar, só fazer uma pergunta. O que a Vanessa cidadã e a Vanessa política espera do futuro e espera dessas eleições? Eu espero uma mudança geral, né? Eu espero uma mudança porque, afinal de contas, nós precisamos disso. Tem muita gente que diz, eu não gosto de política. Não gosto, não. Mas, gente, tudo na vida da gente depende de decisões políticas. O valor do salário mínimo, se você vai ter direito a emprego, se seu filho vai poder estudar numa universidade, tudo isso depende de decisões políticas. Então, eu espero que a gente construa, que nós sejamos capazes, esse ano de 2022, de criarmos um grande movimento, um movimento coletivo com a maioria das pessoas e, a partir desse movimento, trazer a esperança de volta e as mudanças. Eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa que sempre fiz política não pensando em mim, né, mas pensando no coletivo. E exatamente por conta disso que já enfrentei muitos momentos difíceis e fiquei do lado certo. Eu tenho muito orgulho de dizer que foi a nossa resistência que nos trouxe hoje aonde nós estamos, né? Com a esperança de poder promovermos as mudanças e voltarmos a ter dias melhores. Então, eu espero disso, que a gente possa construir um grande movimento coletivo e que esse movimento coletivo traga de volta a esperança e tempos melhores para todas e para todos nós. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço você que acompanhou a entrevista. A entrevista, inclusive, para quem não acompanhou desde o início, fica gravada, né, no Instagram, nas nossas redes sociais, YouTube. Também vai ter uma matéria no portal para quem quiser ler um resuminho e depois acompanhar na íntegra, claro. Muito obrigada. Boa tarde a todos.